E nesse primeiro espaço, nesse primeiro bloco, bloco de abertura, com muito prazer, ele que é nosso parceiro, é nosso companheiro aqui na área previdenciária, presidente da Comissão de Seguridade Social da OAB-RS, coordenador geral da ABA, Associação Brasileira de Advogados aqui na região sul. Com muita alegria, muita satisfação, recebemos o doutor Tiago Beck-Kedrick. Doutor Tiago, muito bem-vindo ao Boca mais uma vez, bom dia. Bom dia, doutor Solano, bom dia a todos os ouvintes, um prazer muito grande estar aqui novamente com vocês para esse bate-papo tão importante e tão elucidativo que o Boca do Trombone nos proporciona. Justamente, doutor, estamos iniciando aqui já o segundo semestre, né? Demos aquela, se fosse no futebol, né? Colocar a bola no centro, botar no meio de campo e a gente olhar para trás o que foi feito e também fazer um prognóstico na área previdenciária, o que vem por aí ainda em 2022. E o senhor preparou, com a excelência de sempre, alguns temas para a gente conversar. E durante a edição de hoje a gente vai estar tratando dessa temática, então já fica o convite novamente para você, nosso ouvinte, interagir pelo @programa Boca no Trombone, pelo Instagram, pelo Facebook e também pelo YouTube. E interagir, mandar sua questão, sua dúvida, tudo que se refere às pautas que a gente vai estar falando aqui. E uma pauta, doutor Tiago, que ela não sai aqui da nossa linha de frente, né? A gente está muito atento, os ouvintes também perguntam muito, que é o andamento do processo da revisão da vida toda no Supremo Tribunal Federal. Pois, recentemente, tivemos aí uma notícia, que é uma notícia, a meu modesto juízo, importantíssima, né, e que vai ao encontro do que pleiteia os advogados que defendem os segurados do INSS. Doutor Tiago, por favor, nos esclareça como que está o andamento desse tema e o que tem de novo aí, lá na revisão da vida toda no Supremo Tribunal Federal, doutor. Solano e queridos ouvintes, parece que a gente não tem, essa revisão da vida toda não nos dá tranquilidade, ela parece que vamos perder, às vezes parece que vamos conseguir a vitória, então é um looping impressionante o andamento desse caso da revisão da vida toda no Supremo Tribunal Federal. Apenas para situar os ouvintes, esse processo estava para julgamento, né? O ministro Marco Aurélio havia sido designado relator, houve um pedido do IEPREV para que esse julgamento fosse antecipado, porque os segurados, muitos estão ficando velhos, falecendo, sem o julgamento da revisão da vida toda. O ministro Marco Aurélio deferiu esse pedido do IEPREV e iniciou o julgamento do plenário virtual. E o voto do ministro Marco Aurélio foi favorável à possibilidade da revisão da vida toda. Ocorre que depois tiveram outros votos, ficou 5-5, o ministro Alexandre de Moraes, por um longo tempo, pediu vista do processo e apresentou o voto favorável aos aposentados. Ocorre que, quando ia encerrar o julgamento, mais de 11 horas da noite, faltando minutos para encerrar o pregão do julgamento, o ministro Nunes Marques fez um pedido de destaque para o plenário presencial. Então, o processo teria que ser votado novamente no plenário presencial. Esse pedido de destaque geralmente é feito no início dos julgamentos virtuais, quando os ministros ainda não votaram, mas ali os 11 já tinham votado. Então foi uma manobra, né? Foi indubitavelmente, né, um gesto para que o voto do ministro Marco Aurélio não fosse computado. E que se fosse, porque o ministro Marco Aurélio, nesse meio tempo em que estava em vista o ministro Alexandre de Moraes, se aposentou. E o voto dele, então, como ele iria apresentar se ele estava aposentado no plenário presencial. Então, ocorre que a gente fez vários movimentos, inclusive pedimos a participação da OAB Nacional, a fim de garantir que o voto do ministro Marco Aurélio fosse contado, por causa também da preclusão, fizemos parecer, apresentamos um parecer, doutor Solano. E aí, o que ocorre? Estávamos até bem sem esperança devido a isso, mas o Supremo Tribunal Federal julgou uma questão de ordem, dizendo que quando o ministro aposentado vota,
o voto dele deve ser computado, mesmo que haja o destaque para o plenário presencial. Então, o voto favorável do ministro Marco Aurélio irá contar, senhores e senhoras ouvintes. Então, temos mais chance de que este pedido da vida toda, e agora eu fiquei novamente animado, a não ser que alguém altere o seu voto, a contagem dos votos está a favor dos aposentados. Está 1-0 agora, porque o Marco Aurélio aposentado já está o voto dele lá computado, e vamos ver se os demais ministros vão manter o voto, e aí a gente vai ter o placar de 6-5 novamente, doutor Solano. Oxalá, né, doutor Tiago, algo tão justo, né, uma tese jurídica firmada puramente na técnica do direito, e em razão disso até obtivemos o êxito, né, no final de fevereiro tivemos esse placar que o doutor citou, o 6-5, né, claro que é um tema que divide a questão de opiniões por conta da questão financeira, mas se a julgarmos pela tecnicidade, né, pela observância das regras legais, por toda a principiologia do direito previdenciário, é uma tese que ela merece, ela deve sair vencedora. Oxalá siga assim, né, o que a gente espera com essa bela notícia que o Dr. Tiago Kidrick confirma aqui pra gente. Esse é o Boca no Trombone especial da manhã do seu sábado, 2 de julho de 2022, contando sempre com a força, com a parceria da FESERGS, que conta com atendimento médico e odontológico em convênio com a Coopsergs, que é a cooperativa dos servidores estaduais. FESERGS, sempre na luta! Além desse tema, doutor Tiago, temos um outro tema importantíssimo, que é a edição de uma legislação, né, que trata da regulamentação dos honorários periciais e de regras processuais nos benefícios por incapacidade, previdenciários e assistenciais, que é a Lei 14.331. Inclusive, o doutor vem falando, né, nas oportunidades que o doutor tem de participar de eventos, de reuniões, de aulas, né? O doutor tem falado muito sobre essa legislação. O que muda efetivamente no dia a dia de quem vai requerer benefício por incapacidade, seja ele previdenciário ou assistencial, doutor Tiago, com a edição dessa nova legislação? Verdade, doutor Solano, muda bastante coisa. Eu até faço um apelo aos colegas advogados que entram com benefício por incapacidade, que antes de formular sua petição inicial, vejam os novos requisitos trazidos pela Lei 14.331. Ali está um rol de obrigações do que deve conter a petição inicial. Então, nós temos visto aí o pessoal ainda entrando com a legislação antiga, e estamos fazendo, por isso falando tanto dessa lei, para que aquelas exigências que eram maiores, inclusive na pauta legislativa antes da promulgação da lei, a OAB, e eu participei muito, viu, Solano, desde a edição do PL 3914, depois do 4491, a fim de que o acesso à justiça fosse mantido da forma mais ampla possível para o segurado. Lá no projeto que antecedeu essa lei, eu estive até no Senado falando contra o que eles queriam restringir enormemente a gratuidade das perícias. Por isso, fizemos uma força muito grande para barrar o 3914, com os jabutis que foram incluídos. Depois, o 4491, o projeto 4491, veio sem a questão da justiça gratuita, mas veio também com várias restrições. Colocaram de novo, Solano, aquela possibilidade do juiz mandar o segurado de novo para o INSS porque não recorreu, e aí nós fizemos uma pressão para tirar o documento do empregador, um documento que havia sido inventado no projeto com a descrição pormenorizada da que a atividade que a pessoa fazia, como requisito da petição inicial. Nós também fizemos uma força para retirar. Sim. E isso saiu graças a essa atuação. Então, doutor Solano, o que ficou foi, em primeiro lugar, a garantia de que o executivo irá pagar a perícia médica, só pode ter uma perícia médica, dessas pessoas que têm gratuidade judiciais. Sim. Isso foi uma conquista. Agora falta fazer um projeto orçamentário apenas para
ajeitar, digamos assim, de onde vai sair o pagamento. E também o fato de não ser temporário isso, que a lei anterior era de 2 anos, garantindo por mais 2 anos, e até se pensou em garantir por mais 2 anos, agora está definitivamente resolvido como vai ser o pagamento dessas perícias. Mas nós temos ali que descrever pormenorizadamente as condições da pessoa, por que ela está incapacitada. No caso de CAT, nós temos que juntar o CAT no pedido inicial. Que é a comunicação do acidente de trabalho, né, doutor? Isso, a comunicação do acidente de trabalho. Então, ali existem uma série de requisitos que o advogado deve observar, e aí por isso nós estamos chamando a atenção dessa lei para que o advogado faça esse pedido. E também uma declaração, viu, Solano, de que não há litispendência. É necessário juntar uma declaração entre os documentos. Eu aconselho que o próprio segurado assine em que não entrou com esse mesmo processo com outro advogado, por exemplo. A litispendência quer evitar processos repetidos. Então, essa declaração todo mundo tem que fazer antes de ajuizar a ação. O cliente assina e aí entra-se com o pedido, uma observação importante, um documento que não tinha antes e que agora, com a Lei 14.331, tornou-se obrigatório. Mas o mais importante de tudo, Solano, é a gente também mostrar para a população gaúcha e brasileira que a participação lá no parlamento é fundamental. Ia sair uma lei muito ruim que ia fazer com que os advogados e os segurados tivessem menor acesso à justiça previdenciária. E essa atuação foi fundamental para retirar esses artigos. Não conseguimos tudo. Por exemplo, a gente queria que não fosse limitado a uma perícia gratuita em primeira instância. Mas conseguimos bastante e por isso estamos felizes com o resultado. Graças ao trabalho do doutor, seus pares, né, sempre muito atuante, a Comissão de Seguridade Social da OAB aqui do Rio Grande do Sul é de vanguarda, está sempre à frente, inclusive no comparativo com as demais aí do Brasil, né, e isso revela, né, a qualidade dos advogados e das advogadas que trabalham aqui no Rio Grande do Sul. E como o senhor disse, né, doutor Tiago, dos males o menor na questão do que toca aí a autorização para as perícias, né, ter um orçamento para que a perícia, pelo menos uma, seja custeada pelo Poder Judiciário. De outra sorte, o advogado e a advogada que atua na matéria vai ter que ter muito mais trabalho, muito mais atenção, ou seja, vai ser, como dizemos, né, na linguagem jurídica, um trabalho muito mais artesanal quando a gente for pensar em benefício por incapacidade, não é, doutor? É verdade. E observar cada item ali da lei, quando for fazer a petição inicial, que tem esses requisitos extras, né? O que tem que estar descrito, o que tem que estar juntado. Por exemplo, eu falei do CAT, quando é acidente de trabalho, mas também essa declaração de que não há litispendência. Ter essa atenção, os benefícios por incapacidade, nós temos que ter muito cuidado, é o momento que a pessoa mais precisa do benefício. Então, isso que foi colocado na lei é uma forma também de agilizar o andamento dos pedidos de benefício por incapacidade. E ainda nós vamos lutar muito para que essas perícias sejam efetivamente feitas com qualidade, observando mesmo as características do cidadão. Porque ainda existem muitos relatos, Solano, a gente sabe como advogado, né? Sim, muitos relatos de perícias que não foram bem feitas, de quesitos dos advogados que não foram respondidos. É uma luta permanente essa das perícias, Solano, e nós vamos seguir em frente. Uma das grandes chagas, vamos dizer assim, né, doutor Tiago, do direito da Previdência é não ter, né, uma observância de uma padronização, de um cuidado, daquele olhar personalizado para aquele segurado que chega na frente do perito e que, claro, como todos os outros, tem condições peculiares, tem condições diferentes, né? Não se pode se utilizar de uma régua e assim tratar a todos, não, de forma alguma. Com essa exigência feita na própria petição inicial, que a Lei 14.331 traz, de evidenciar, né, de tornar ali muito mais
personalizado cada um dos pedidos de benefício, assim tem que ser a perícia, né? Assim deveria, pelo menos, ser a perícia por parte aí dos experts, né? Dos peritos do INSS. O doutor Tiago está trabalhando bastante também nessa temática. Mas, doutor, falando em INSS, o senhor também preparou uma fala sobre um outro problema que também todo sábado, toda semana, seja aqui, seja no Boca no Trombone na TV, aos domingos, a gente tem perguntas dos ouvintes, dos telespectadores, que é a questão do sistema do INSS. E a gente está passando por uma verdadeira crise, né, no sistema do INSS. Eu até me atrevi a colocar um adendo aqui no seu tema, para a gente falar a problemática e as ações para a solução dessa grave crise aí que passam os sistemas da Previdência Social, doutor Tiago. Doutor Solano, esse ano começou com tudo, né, assim, de problemas para a advocacia previdenciária e para os segurados do INSS. Eu particularmente já fui 6 vezes à própria presidência do INSS para tratar desse problema dos sistemas. Falamos com o ministro agora do recém-criado Ministério da Previdência, mas nada está funcionando. O que acontece, Solano? Nós conseguimos, pelo menos, que o INSS certificasse os problemas que estão ocorrendo, e é quase todos os dias que nós temos aquela nota lá de aviso de grave, né? Aquela certidãozinha que está rolando. Incidente grave, né? Incidente grave, obrigado. Incidente grave, e eles se comprometeram a mandar sempre para a OAB. E nós, em março, e aqui pela OAB Rio Grande do Sul, também oficiamos o INSS para suspensão desses prazos. E foi feita uma portaria no dia 6 de junho, finalmente, regulamentando que os prazos, então, ficam suspensos quando houver pane no sistema do INSS. Isso, a OAB, então, está atuando muito, muito mesmo, quase todos os dias falando com o INSS. Porém, Solano, a solução é mais difícil do que parece. Existe um emaranhado de sistemas, na verdade, no INSS, um ligado ao outro, e esses sistemas estão sobrecarregados e colapsando. Então, o coordenador de sistemas do INSS, Ailton, inclusive tive reunião com ele, e ele me passou uma certa sensação de que a gravidade da questão é maior do que aparenta, apesar de eles estarem trabalhando, e a Dataprev tentando trabalhar para solucionar. Não há, assim, uma luz no fim do túnel a curto prazo. Eles tinham um orçamento de R$1 bilhão que iria ser utilizado para melhoria do sistema do INSS, que foi cortado do orçamento. Tá? Esse dinheiro que foi cortado do orçamento previdenciário, ele iria ajudar isso, porque eles previam que o sistema não fosse aguentar por muito tempo. E agora, com o corte do orçamento, o ministro Oliveira está tentando obter recursos de outras formas, falou isso na reunião que tivemos, sim, para tentar solucionar isso. Mas, Solano, ninguém dá uma resposta concreta de quando vai acontecer isso. Entrar com uma ação via OAB, nós estamos até pensando nisso, mas se eles não conseguirem arrumar o sistema, também não vejo, assim, praticamente o que vai solucionar mais um processo, né? Porque eles não estão conseguindo, na verdade, fazer isso, mas não é descartada o ingresso da ação judicial. Estamos tentando pressionar, conseguimos lá certidões, conseguimos a portaria, com pedido da OAB, mas estamos todos os previdenciaristas e advogados que trabalham com direito previdenciário, pasmos com a crise no sistema, nos sistemas do INSS, e com a dificuldade da autarquia em ver a solução no fim do túnel. Em tempos digitais, né, já passou da hora, né, do INSS tomar as providências cabíveis e deixar o sistema de acesso palatável, né, utilizável por todos, né, pelos segurados, pelos advogados, enfim, é uma dificuldade que certamente, ainda durante esse ano, a gente vai falar bastante aqui, mas
para o nosso público saber, né? Há trabalho e há muita dedicação aí de quem está na linha de frente, como é o caso do nosso entrevistado de hoje, o Dr. Tiago Kidrick, presidente da Comissão Social de Seguridade Social da OAB-RS, também coordenador geral da ABA, Associação Brasileira de Advogados aqui da região sul. Doutor Tiago, não falemos apenas de previdência, vamos ilustrar a nossa edição aqui. Chegou a hora do amigo pedir a música no nosso momento musical, aqui nesse bloco especial que fazemos com o doutor. A minha música hoje será, e depois eu explico porquê, a música tema do Game of Thrones. É o tema de abertura de Game of Thrones. Por que o doutor escolheu essa canção aí, doutor Tiago? Por favor. Solano, eu quero passar a mensagem dessa briga de poder e que ocorre e que afeta os segurados da Previdência. A briga pelo poder, a briga pela primazia dos seus valores na política, e isso que está por trás de todo esse jogo, dos tronos, né? Que afeta também, que existe de forma mais, digamos assim, sofisticada do que na série, mas que existe. Quem tem o poder, quem vai dar as cartas, para onde vão os recursos, para onde vão os olhares, para onde vão os interesses, e quais os valores de quem tem esses interesses a fim de determinar o futuro da Seguridade Social no Brasil. Então, por isso, eu escolhi essa música, para a gente ter essa consciência de que tudo é uma grande disputa de poder. Infelizmente, grande realidade, né? Bem ilustrado aí pelo Dr. Tiago Kidrick, nosso convidado nessa edição especial do 2 de julho de 2022. Dr. Tiago, uma outra pauta é o julgamento do tema 1018, que consiste no quê? 1018 lá do STJ, né? O Superior Tribunal de Justiça. O deferimento de benefício administrativo no curso de processo judicial, doutor Tiago. Isso é bom? Andou bem a Justiça? O Superior Tribunal de Justiça atuou adequadamente no julgamento desse tema? Aí agora temos uma notícia boa. Se bem que a notícia da revisão da vida toda também foi muito boa, né, Solano? A gente está tendo algumas notícias positivas hoje no programa. Tivemos a conclusão do julgamento do tema 1018. O tema 1018, aos colegas advogados, demais pessoas que assistem ao programa, é aquele tema que pretende fixar uma jurisprudência que já existe no TRF4, quando o advogado entra com uma ação, digamos uma aposentadoria especial, e essa ação dura anos, mas o segurado vai lá e pega o benefício sozinho ou com o advogado na via administrativa após essa duração do processo judicial. Só que esse benefício que o segurado vai e pega no INSS é maior do que o valor, porque o processo dele é demorado, né? Muitos anos, muitas vezes o benefício posterior acaba sendo mais vantajoso do que aquele lá no início da ação. Justo. Então, mas aquela ação implicaria em atrasados, às vezes são 5 anos de atrasados, 4, 7, sei lá, um valor muito expressivo, muitas vezes, de atrasado. Então, aqui na 4ª região se construiu a jurisprudência de que o segurado poderia ficar com o melhor benefício, que é o administrativo posterior, e também ficar com os atrasados do benefício menor, que é o judicial. Isso subiu ao STJ, com o número 1018. Nós tínhamos iniciado esse julgamento e o ministro Herman Benjamin estava votando de forma contrária, acolhendo a tese do INSS de que seria desaposentação. Porém, graças à doutora ministra Regina, que muita propriedade naquele julgamento fez uma parte, explicou que já havia sido julgado que não era desaposentação, explicou por que não era desaposentação indireta, como o INSS estava alegando. Então, o julgamento foi suspenso e retomado os segurados. Então, o STJ decidiu que é possível ficar com o melhor benefício e receber os atrasados do benefício anterior, o benefício que está sendo postulado na via judicial. Claro. Porém,
doutor Solano, eu comemoro, mas com cautela. Nós sabemos que muitas vezes o STJ decide, e decidiu muito bem e positivamente, mas se há um recurso até o STF, e isso pode ser revertido. Então, à primeira vista, uma ótima notícia, mas ainda não há o trânsito julgado desse julgamento, doutor Solano. Pois é, vamos lá, vamos acompanhar de perto e trazer essa informação aqui para os milhares de ouvintes do Boca no Trombone que estão nessa situação, né? Situação muito, muito comum também que a gente encontra em dúvidas, em perguntas aqui da nossa audiência. Doutor Tiago, rapidamente, um tema aqui para a gente concluir, a gente está no finalzinho do bloco, um tema que inclusive ao longo do programa a gente vai tratar, porque vai estar conosco, doutor Tiago, e o senhor conhece muito bem ele, o doutor Marcelo Bittencourt Martins, que é presidente da Comissão de Precatórios aqui da OAB do Rio Grande do Sul. Ele vai estar explorando mais essa temática. Mas diga pra gente, precatórios federais, tem novidade aí pela frente, né? Verdade, assim, mandar um abraço ao doutor Marcelo, que nós exportamos, né, doutor Solano, da nossa Comissão de Seguridade Social, e ele é o nosso secretário-geral para Sim. a Comissão de Precatórios, aí para tentar auxiliar os precatoristas. E agora, doutor Solano, foi revelado que os precatórios serão pagos em agosto, só que nós tivemos infelizmente, aquela emenda constitucional 114, que já havia até a notícia de que não serão pagos todos os precatórios, né, mesmo sendo o primeiro ano da escada de acumulação, digamos assim, que vai ocorrer. E no dia 10 de julho, a partir do dia 10 de julho, nós vamos conseguir ver no próprio sistema quais precatórios vão ser recebidos, esses precatórios federais. São pagos em agosto, sendo que a partir do dia 10 lá no sistema vai constar o precatório que vai sair ou que não vai sair. Uma chulhada aí para o pessoal que o seu precatório saia, né? E temos aquelas preferências que a gente lutou na via legislativa para incluir. Foi uma das pautas que nós conseguimos lá com o relator na época da PEC dos precatórios. Não conseguimos evitar, mas conseguimos tirar o Fundef, que era prioridade acima dos precatórios alimentares, e incluir os precatórios alimentares com aquele escalonamento. Primeiro RPVs, que vai ser descontado o valor deles. A gente tentou tirar, mas não conseguiu, as RPVs desse bolo, né, falando. Depois os precatórios de doenças graves, idosos, até 180 mínimos, alimentares, e, enfim, vai seguir essa ordem aí, e nós vamos ter em breve uma notícia. Importante frisar o seguinte, Solano, lutamos para que não saísse a PEC dos precatórios. Ela saiu e agora nós vamos ver como vai ser essa consequência desse primeiro ano a partir de 10 de julho e a partir de agosto do recebimento. Então tá certo, muito obrigado, doutor Tiago Kidrick, pelas belas informações, pela bela entrevista pra gente na manhã desse sábado. Agradeço a parceria de sempre e até uma próxima, o senhor participando nas consultorias, levando a informação aí para nossa audiência aqui do Boca no Trombone. Doutor Tiago, muito obrigado, bom final de semana. Obrigado, doutor Solano, obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos os colegas e colegas advogados aí. Cuidem com a decadência da revisão da vida toda, cuidem os requisitos da inicial dos benefícios por incapacidade, cuidem dos seus precatórios que estão chegando. Contem sempre conosco aí para a luta dos previdenciaristas. E, Solano, quero dedicar essa entrevista ao Sérgio Vieira, um querido amigo e lutador do direito dos aposentados que nos deixou. Então eu dedico aí este momento da minha entrevista a este saudoso amigo na luta dos direitos sociais. Obrigado, um bom final de semana a todos. Obrigado, doutor Tiago. Bela homenagem que faz o doutor Tiago ao ex-presidente da AURA, Associação Única dos Rodoviários Aposentados, Sérgio Vieira, também diretor da FETAPERX, né, que recentemente faleceu. Realmente é uma lástima.